Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, solta o teu coração. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Olha, os mais velhos vão se lembrar do tempo que, para pedir bênção, quando era criança, juntava a mãozinha assim, ó, e ia até os mais velhos e falava: benção. Quem lembra disso? Olha lá, olha só. Né? Tem uns que não são tão novinhos, mas que bom. Juntava a mãozinha assim e falava: benção, ia lá com a mão juntinha assim. Junta a tua mão, vira para o seu irmão e fala: me dê a bênção do Senhor para a minha vida. E o irmão então abençoe. Diga: eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo, em nome daquele que é, que era e que vem. Eu te abençoo, em nome da Santíssima Trindade. Recebe a bênção hoje. Recebe a bênção. Recebe a bênção da cura. Recebe a bênção da conversão. Recebe a bênção da unção. Recebe a bênção. Toma posse, fala: eu quero essa bênção, Jesus. Levanta a sua mão e fala para Jesus: Senhor, eu preciso de muitas bênçãos na minha vida. Jesus, eu preciso de bênçãos para mudar a minha natureza, que não é tão boa. Eu preciso de bênçãos, Senhor, para que portas sejam abertas nos caminhos que eu tenho que percorrer. Eu preciso das bênçãos, Jesus. Concede-me essa graça. Concede-me, vai à frente, vai, Senhor, agindo com teu poder. Vai fazendo, Senhor, maravilhas já na minha vida, na minha casa. Dá-nos a tua bênção, Jesus, eu preciso dela. Não tenha medo de pedir, sabe? Como alguém que precisa, que implora assim: eu preciso de bênção, preciso de bênção. Eu não quero viver debaixo de maldição, eu quero viver debaixo da bênção. Fala comigo. Eu digo o teu nome inteiro. Paulo César Teixeira da Silva. Renuncio a toda maldição lançada sobre a minha vida. Por qualquer pessoa que tenha tido autoridade sobre a minha vida. Eu renuncio à maldição de autoridades políticas. Eu renuncio à maldição de pais, avós e bisavós. Eu renuncio à maldição de toda autoridade religiosa. Eu renuncio a toda inveja lançada sobre a minha vida. Eu renuncio a toda maldição em nome de Jesus. E que seja preenchida a minha alma, a minha vida com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente diz que a promessa para que se realizem milagres nasce do cumprimento da profecia de Jesus: pedi e recebereis. Não recebes porque não pedes com fé. Oh, palavra dura, né? Porque a gente não consegue saber quando é fé, quando é sentimento, quando a gente de fato acredita naquilo, quando na verdade é um monte de desejo que a gente tem, mas a gente não tem a confiança absoluta no jeito que Deus vai fazer. Esse tal da fé não é fácil. Então nós vamos pedir para o Senhor primeiro: dá-me uma fé verdadeira. Eu estava lendo um artigo do tempo de Santa Rita de Cássia, e uma das irmãs revoltadas pelas
bênçãos que Santa Rita tinha recebido, e ela dizia assim: mas eu já pedi tudo isso para você, eu já me entreguei, eu já dei tudo, por que que eu não recebi e ela recebeu? E olha que essa irmã estava falando do espinho que Santa Rita recebeu na fronte, né? Um espinho de dor. E Jesus disse para ela: é porque quando ela pede, eu sei que é sincero. E quando você pede, nem você sabe qual é a tua sinceridade. A gente pede, mas não tem nem certeza se aquilo é bom mesmo. Então vamos pedir para Jesus purificar a nossa fé, dar uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé capaz de mover as montanhas. Põe a mão no teu coração e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero confiar completamente no teu projeto, Jesus. Dá, Senhor, agora para todos nós aqui nesta igreja, uma fé verdadeira, capaz de mover montanhas, capaz de fazer maravilhas, capaz de ver milagres, capaz de ver poder de Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a minha fé, Jesus, aumenta a minha fé, purifica a minha fé, Jesus, purifica para que ela seja sincera, verdadeira, age sobre a minha fé, Jesus, como aquele centurião que sabia que bastava uma palavra de Jesus para o seu servo ser curado. Dá-me, Senhor, esta certeza na tua palavra, esta certeza no teu poder. Concede-me, Senhor, concede-me. Fecha os teus olhos um pouquinho e fala para Jesus: Jesus, eu quero confiar que você vai tomar conta disso. Eu quero confiar que todas estas coisas estão na tua mão. Eu quero, Senhor, aumenta a minha fé, Jesus, agora. Aumenta, Senhor. Quero partilhar a palavra com vocês. O Senhor já vem falando conosco já desde o fim do ano passado, que este ano é um ano do poder do Espírito Santo. Então, toda a equipe de direção do grupo de oração tem feito um discernimento de que devamos pregar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque se o Senhor vai derramar de si mesmo, que é o Espírito Santo, sobre todos nós, que estejamos cada dia mais preparados para essa graça, que é a maior de todas as graças. Quem quiser pegar a Bíblia, quiser abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, e abrir no capítulo 2, no versículo 14, Atos dos Apóstolos 2, versículo 14, quem tiver a Bíblia pegue, quem tiver a Bíblia no celular pode olhar também, quem não tiver a Bíblia, presta atenção, que o teu ouvido capte a palavra de Deus, e diz assim: Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 12, com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito, e profetizarão. Palavra do Senhor. Muitas vezes a gente fica olhando estes textos, que são os textos dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
que narra o episódio da festa de Pentecostes. A festa que celebrava a colheita, que celebrava o tempo que eles ficavam com as tendas, até mesmo durante a vida urbana, eles montavam tendas no teto das casas, para relembrar este tempo e pedir que Deus derramasse fertilidade, que Deus derramasse abundância e prosperidade. Era isso a festa de Pentecostes. Um pedido de prosperidade. E o que eu acho muito bacana é porque às vezes a gente, e muitos de nós talvez estejamos pedindo ao Senhor prosperidade, muitos podem estar apertados aí, sofrendo com a economia desse tempo. Eu recebo pedido de emprego que eu falo, Jesus, eu queria ajudar todo mundo, como é que eu vou arranjar emprego para tanta gente que está desesperada, os jovens, não é, saindo da sua formação e não conseguindo encontrar onde trabalhar, aonde ganhar o seu dinheiro, construir sua vida. As pessoas de idade preocupadas se vão ter energia para chegarem na aposentadoria, com medo de que a aposentadoria fique cada vez mais longe da sua vida. E a gente pede então com humildade para o Senhor. A gente sabe que existem pessoas que precisam muito mais do que talvez você, mas você pede prosperidade. E o Senhor diz que é para pedir mesmo. Ele não fala assim, olha, não peçam isso para mim. Tem quem diga isso, mas não é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que é para pedir mesmo. Eles levavam sacrifícios na festa de Pentecostes, eles estavam pedindo para terem um ano bom, para que o que eles plantassem desse boa colheita, não fosse arruinado, as chuvas viessem no momento oportuno, que tivesse comércio, que tivesse preço bom, que pudessem produzir. Era esse o desejo deles, diante de Deus, sincero, sem maldade, sem malícia, sem mentira, sem ser um capitalismo. Era o desejo de viver melhor. Você quer viver melhor? Pode pedir para Deus. Pode pedir mesmo, Senhor, eu quero viver melhor, me dá prosperidade. Só que o que mais impressionante é que naquele dia, onde os discípulos estavam ali, logo depois da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus, Jesus tendo subido para a direita do Pai, o que eles recebem no seu pedido de prosperidade foi uma unção poderosa do Espírito Santo. Em outras palavras, nada é mais rico que o próprio Deus. Nada é mais completo que o próprio Deus. Deus não há nada a ser acrescentado. Por mais que você consiga receber de prosperidade, sempre vai faltar. Sempre você vai precisar mais. Sempre tua vida vai exigir mais. Sempre o meio que você vive vai ficar mais sofisticado. Sempre vai ser mais necessário coisas. Esses dias, eu via um presidente, ex-presidente de um país, dando um testemunho, e ele dizia, cada vez que a gente precisa comprar mais, não é dinheiro que a gente está perdendo, porque dinheiro a gente pode ganhar mais, mas é o tempo para ganhar o dinheiro. O diabo está roubando o nosso tempo. O diabo está roubando o nosso tempo. E o Senhor então olha aquele pedido e fala assim, vocês querem ficar ricos? Pois eu vou lhes dar a grande riqueza. Recebam o meu Espírito. E derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. E aí então Pedro, o pescador, e olha, Pedro era um pequeno empresário, tinha um barco. Quando ele saiu para... Ele teve condições de deixar seu barco esperando ele voltar. Não era qualquer um que tinha barco. O pescador, funcionário, era um emprego muito simples, mas Pedro era o dono do barco. Portanto, ele tinha um pouquinho de renda, não era um rei, não tinha um palácio, não tinha uma fazenda inteira, mas tinha um barco. E Pedro, aquele homem que sabia quanto custavam as coisas, que quando Jesus morreu, ele pegou um barco e foi pescar. Jesus chega na beirada do mar, e aí Pedro pula pelado mesmo na água para correr atrás de Jesus. Pedro diz,
Eis o que diz o Senhor: esses homens estão alegres, porque estão cheios do Espírito Santo. É 9 horas da manhã, não estão bêbados, estão felizes, estão radiantes, estão dançando, estão pulando, estão cantando, estão maravilhados, porque derramei o meu Espírito, e eis que eu derramo o meu Espírito sobre todo ser vivo. Jovens, filhos e filhas, anciãos, servos e servas, para qualquer tipo. Eis a grande riqueza de Deus. As outras coisas, que o Senhor nos conceda em acréscimo. Mas esta, se você não a tiver, você não vai conseguir viver na plenitude da alegria. E gente, alegria é tudo. Alegria põe para correr a doença. Alegria põe para correr o desânimo. Alegria põe para correr o coração amargurado da maldade dos outros. Alegria põe para correr a preocupação. Ai, como vai acontecer com a minha filha, com o meu filho? Ele escolheu um caminho, olha o que eles estão fazendo. Não, a alegria preenche tudo, e você olha e fala: está tudo na mão de Deus, o futuro não me pertence, eu não domino uma hora depois desse momento. O que vai acontecer comigo daqui uma hora, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Irmãos, se estivermos cheios do Espírito, as outras coisas nós faremos na medida dessa alegria. Na medida dessa alegria. Quanto você consegue resolver dos problemas que dependem dos outros? Quase nada. Quanto você consegue resolver dos problemas que dependem da tua mãe, ou do teu pai, ou da tua irmã, ou do teu irmão, ou do teu filho, ou da tua filha? Mesmo os filhos, quando ainda são pequenos, e portanto a gente manda neles, a gente não consegue controlar tudo. Você e eu precisamos só de uma coisa: ficarmos cheios do Espírito Santo, profetizar, ter as visões de Deus, sonhar os sonhos de Deus. Não é ficar maluquinho não, alguns ficam também. Mas precisamos sonhar os sonhos de Deus. Você não está aqui só para crescer, engordar, envelhecer e morrer. Você está aqui porque Deus te escolheu. Sonhe os sonhos de Deus. Deixa Deus te dar as visões para a sua vida. Encher tua vida de visões dos seus planos. Deixa Deus encher teus lábios de profecias de bênção. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor venha como veio sobre aqueles discípulos de Jesus, sobre os apóstolos. Mais do que tudo, não há um único pedido aqui que valha mais do que ficar cheio do Espírito Santo. Nenhum. Tem gente que fala assim: tendo saúde, a gente corre atrás de tudo. Engano. Só a saúde não faz a gente feliz. Conheço gente que não é tão saudável e vive muito melhor do que outros. Mas eu garanto que se você estiver cheio do Espírito Santo, a tua vida toma sabor. O odor da sua vida contagia os outros. Gasta tempo pedindo o Espírito Santo. Esta semana, para a próxima reunião que vamos ter aqui no grupo de oração, que vai ser aqui na São Francisco de Assis, peça o Espírito Santo toda manhã, toda tarde, toda noite, toda hora que lembrar. Só diga: vem Espírito Santo em nome de Jesus. Se você reza em línguas, diga: vem Espírito Santo em nome de Jesus, e reza em línguas. Peça de manhã, de tarde e de noite. E eu sei que a semana que vem você vai chegar daqui com o teu coração tão escancarado, que quando o Senhor agir, nós vamos rejubilar-nos com você. Fala para o seu irmão: vem Espírito Santo na nossa vida. Tem muito casamento que pensa que precisa
que precisa fazer uma boa DR, uma discussão da relação. Está na moda, né? Gente, discutir a relação sem o Espírito Santo é confusão na certa. Aos poucos as pessoas querem ganhar as discussões. Aos poucos as pessoas querem estar certa. Aos poucos alguém se cala e não quer mais ir adiante. Aos poucos a pessoa lembra das suas frustrações. E aí, não conserta nada. Tem gente que só consegue hoje em dia conversar se tiver um mediador. Um cara no meio. Oh, peraí, não foi isso que a pessoa disse. Olha lá, agora é tua vez de falar. Precisamos do Espírito Santo, gente. Urgentemente. Vem Espírito Santo.